O advogado na época me falou que havia um celeuma, que eu estava criando um problema onde não tinha, que aquilo era normal, que era bobo de fazenda. Aí ele me explicou que bobo de fazenda eram essas pessoas que chegam nas fazendas, pequeno, na faixa de 5, 6 anos, e ali é criado e mora praticamente no celeiro. Não mora na fazenda, diz que é da família, mas você vai ver. O cara mora no celeiro, ele trata dos porcos, das galinhas e tal, ele leva a vida inteira ali. Quando é que ele é registrado? Quando ele completa a idade de aposentar, ele é registrado, aí ele passa a ter existência. Só que nessa fazenda, eles registravam e ainda ficava com o salário desses trabalhadores. Então, exploraram 60 e tantos anos, 60 anos de escravidão, sabe o que é isso? Tem aquele filme 12 anos de escravidão? Não é nada. 60 anos de escravidão é bem pior. Nessa linha de combate às condições análogas à de escravo, eu diria para quem gosta do assunto que é uma das principais linhas que o Ministério do Trabalho tem. Porque ela vai promover, além da garantia dos direitos trabalhistas dessas pessoas que são vitimizadas, ela pode promover o resgate da dignidade dessa pessoa. Ela tem o trabalho, a fiscalização trabalhista nessa área, ela tem um poder de resgatar a dignidade de pessoas, de criar uma expectativa de reinserção deles na sociedade. É muito difícil a vida de um trabalhador em situação análoga de escravo, porque, via de regra, esse cidadão é tratado como um cidadão de segunda categoria, um cidadão de valor inferior. E quando a fiscalização chega nesses trabalhadores, eu tenho a impressão que, nesse momento, eles conseguem ter um orgulho de si próprios. Né? Eles conseguem reconstruir a sua autoestima a partir da fiscalização. Então, além da dimensão trabalhista, além da dimensão da ampliação dos direitos, da garantia dos direitos trabalhistas, você consegue ter uma consequência individual para cada trabalhador, porque ele começa a se reenxergar como pessoa. Quando uma pessoa é submetida a essa situação de vida degradante pelos meios de trabalho ruins, pela ausência de alojamento, é submetida a viver em barracos de lona no meio do mato, sem banheiro, sem água potável, invariavelmente a sua autoestima fica minúscula. Né? Esse cidadão passa a... Eu diria até que ele não se enxerga mais como homem, ele perde essa dimensão ou reduz muito a dimensão, ele começa a se desvalorizar como pessoa. Então o nosso trabalho aqui atua nesse sentido. Não é o nosso objetivo principal, é a fiscalização do trabalho, mas a gente tem como resultado isso, e isso é muito positivo. Porque quem realiza um trabalho quer um bom resultado, e um resultado não técnico apenas, mas um resultado humano, e isso a gente pode encontrar na nossa fiscalização de combate ao trabalho escravo. O Brasil tem liderado esforços mundiais nessa temática de combate ao trabalho escravo, mas ainda há muito a ser feito. Nós chegamos num grau de civilização em que não é possível que alguém explore a vulnerabilidade dos trabalhadores. Passados 130 anos da promulgação da Lei Áurea, a sociedade brasileira evoluiu a um ponto que não precisa mais verificar a situação da restrição de liberdade que acontecia na época para que seja caracterizada a situação de condição análoga de escravo. É importante que fique muito claro que o aviltamento da dignidade, a redução do trabalhador a uma situação de coisa, isso já é situação suficiente para a caracterização da condição análoga de escravo. E não podemos permitir, na sociedade atual, com a evolução que tivemos, que ainda existam pessoas aviltadas em sua dignidade a esse ponto. Então, por isso, a Auditoria Fiscal do Trabalho está sempre atuante para evitar essas situações no dia a dia dos trabalhadores. Resgate, porque muitas vezes nós saímos de 2 da manhã, 1 da manhã, 6 da manhã, e passa o dia todo em estrada de chão, atoleiro, muita poeira, e às vezes você vai muito cansado, mas quando você chega lá na ponta, lá que consegue encontrar o trabalhador na situação que ele encontra, o teu cansaço ele cessa naquele momento e vem uma sensação de dever cumprido, de estar fazendo alguma coisa de bom para o próximo. Se percebia ao longo desse tempo que o Estado, quanto mais presente ele se fizer no interior, mais
igualdade ele pode gerar para a sociedade. Nos grandes centros, é necessária a presença do Estado, ela se faz de forma mais cotidiana, em todos os sentidos. Seja na disponibilidade da infraestrutura, seja na própria atividade de fiscalização, né? De postura, fiscalização trabalhista, fiscalização sanitária e assim por diante, fazendo com que a qualidade de vida e a organização da sociedade aumente. No interior, há uma diminuição desses meios pelo qual o Estado se faz presente. Então nós temos uma diferença social aumentada até por isso. Ela já é grande pelas condições socioeconômicas e ela aumenta por essa falta de presença do Estado. A gente tem, na verdade, uma dívida. A gente tem uma dívida. A gente tem 130 anos da Lei Áurea, mas a gente ainda tem trabalho escravo. Por que a gente ainda tem trabalho escravo hoje? Por que a gente ainda... Nós estamos ainda nessa situação. Então, a nossa luta diária e a nossa luta incessante é na garantia dos direitos humanos. Nós não podemos retroceder. E a CONATRAI está aqui para isso. A CONATRAI, com a sua pluralidade de entidades, está aqui para juntos formarmos um grande laço para que a gente tome força e a gente consiga, de certa forma, erradicar realmente o trabalho escravo. Não diminuir, mas erradicar. É possível que ainda nos dias de hoje, século XXI, a gente esteja falando em trabalho escravo. O Estado brasileiro não pode permitir que a vulnerabilidade social leve o trabalhador a uma situação de aviltamento da sua dignidade. Direitos humanos a gente não pode retroceder. Direitos humanos a gente não pode negociar. Direitos humanos a gente tem que garantir.